No vídeo de hoje vamos aprender a planejar o movimento de um robô em um ambiente com diversos obstáculos. Antes de entrar no assunto, eu pretendo dar uma breve explicação sobre qual o objetivo dessa série de vídeos sobre técnicas de robótica. E se você quiser pular essa parte, os tempos estão na descrição. Bem, recentemente eu fiz um curso onde eu aprendi várias técnicas interessantes de robótica que podem ser aplicadas sem muita dificuldade. E o meu objetivo é justamente mostrar e ensinar essas ferramentas para que você possa aplicá-las em seus projetos. E a robótica é uma área que envolve principalmente a elétrica / eletrônica, a mecânica e a informática. Só que o objetivo dessa série é focar mais na parte da informática, mostrando algoritmos úteis para controle de robôs. Mas você pode acessar o site do Mundo Projetado para aprender sobre diversos assuntos da eletrônica. É importante mencionar que não tenho experiência profissional com a robótica, mas fiz alguns projetinhos em simulação onde consegui aplicar com sucesso as técnicas que pretendo ensinar aqui. E é claro que é bem provável existir algum problema na prática que não foi previsto na teoria, no caso a simulação. Mas a simulação é extremamente útil para dar um norte para o projeto. Outra observação é que eu pretendo desenvolver os códigos em Python, pois acho uma linguagem mais simples para o entendimento das técnicas. Se você não conhece, recomendo estudar, pois o Python é bem tranquilo e bastante útil. Eu resolvi utilizar o simulador Webots, pois ele é fácil de instalar no Windows, possui ferramentas bastante úteis e é razoavelmente tranquilo de mexer, ao contrário de alguns outros simuladores que eu havia pesquisado anteriormente. Eu não pretendo explicar como mexer no Webots, mas vou deixar os arquivos da simulação na descrição do vídeo para você poder baixar e entender como criei cada coisa. Por fim, quem sabe também futuramente eu não compro um carrinho daqueles kits de robótica para aplicar essas técnicas na prática e mostrar aqui também. Então vamos começar com o assunto do vídeo, que é o planejamento do movimento de um robô, ou utilizando o termo técnico pathfinding. Isto é, descobrir qual caminho o robô deve seguir para chegar ao objetivo, idealmente percorrendo a menor distância. Para facilitar o entendimento, imagine que você quer fazer um robô, tipo aquele robô aspirador de pó ou um carrinho, movimentar em um ambiente com obstáculos. Igual esse cenário que nós temos aqui, onde temos um cômodo com algumas caixas, uma esfera e um robô em questão. E o objetivo é poder mandar o robô ir até uma posição do cômodo e ele fazer isso com sucesso sem esbarrar em nenhum obstáculo. Por exemplo, vamos dizer que esse robô seja aspirador de pó e eu quero que ele limpe este canto aqui de cima do cômodo. Essa tarefa parece muito abstrata, pois a princípio o robô não tem nenhuma referência do ambiente e da sua própria posição. Sendo assim, para planejar seu movimento, o robô precisa saber das seguintes coisas. Ele precisa saber do mapa do ambiente, que vai informar para ele a referência dos obstáculos e das posições. Ele precisa saber da posição dele no mapa. Ele precisa saber a posição do alvo, o objetivo dele no mapa. Como o assunto do vídeo é o planejamento do movimento, nós vamos considerar que o mapa já está pronto e que o robô sabe onde ele está. A localização do robô no ambiente será tema para outro vídeo, assim como o mapeamento. Bem, existem várias formas de se planejar o movimento e vou mostrar uma forma que considero simples e que alcança bons resultados. O nome dela é algoritmo de Dijkstra. E para explicar o algoritmo, vou passar para uma visão 2D do problema. Aqui eu tenho um ambiente com um robô indicado em azul, o objetivo indicado em laranja e os obstáculos indicados em preto. E como foi dito, o algoritmo precisa saber do mapa do ambiente. Existem algumas formas diferentes de se criar um mapa, mas a mais simples é dividir o ambiente em vários quadrados, formando uma grade quadriculada como essa aqui. Estes quadradinhos podem ser chamados de nós. É claro que aqui o ambiente foi feito pensando no esquema da grade, por isso tanto os obstáculos quanto o robô se encaixam muito bem nessa grade. E quando a gente for passar para o Webots, eu vou mostrar o que fazer quando os obstáculos não possuem o tamanho certo da grade. Certo, então a gente tem um mapa e a posição inicial do robô já é conhecida. Como falei, a parte de localização ficará para outro vídeo. Enfim, a posição do alvo também é conhecida. Ela eu que vou clicar aqui e dizer qual que é. Com isso podemos passar para o algoritmo. Então, o algoritmo inicia a busca pelo melhor caminho no nó onde o robô se encontra, que é este aqui. E o que ele faz em seguida é visitar o nó com menor custo de deslocamento. Nesse caso, nós temos três possibilidades: cima, esquerda ou a diagonal da esquerda. De forma intuitiva, faz sentido pensar que o movimento cima e esquerda tem o mesmo custo de deslocamento. Vamos considerar que ele seja 10, por exemplo, mas a distância
para mover na diagonal é maior. Recorrendo à matemática, no caso Pitágoras, ela será 10 vezes a raiz de 2. 10 por conta que eu considerei que a distância acima e esquerda é 10 também. E eu vou arredondar esse valor para 14. Então, para a esquerda 10, para a diagonal 14 e para cima 10 também. E o mesmo vale para o movimento para baixo, para a direita e para as diagonais restantes. Então, no momento inicial, o algoritmo vai observar dois nós com custo 10 e um com custo 14. E o que ele faz é escolher o caminho de menor custo. Como existem dois nós com custo igual, ele escolhe qualquer um deles. E em seguida ele expande esse nó escolhido. Vamos supor que ele escolheu o nó da esquerda. E aí na hora que ele expandir, ele vai observar os nós adjacentes a ele. Os três nós que estão nessa parte da direita já haviam sido descobertos. Então não tem muito o que analisar. Porém, esses dois nós aqui são nós novos. E aí ele vai observar qual que é o novo custo. Só que esse novo custo, para chegar até os nós expandidos, ele vai ser cumulativo. Ou seja, ele vai considerar o custo do movimento inicial mais o custo até chegar a esses novos nós. Então vamos supor que o robô queira analisar esse nó aqui. O custo dele vai ser 10 para chegar aqui, mais 10 para chegar aqui. Então vai ser um custo total de 20. Este nó aqui, ele vai ter um custo de 10 mais 14, 24. E claro, temos que considerar também este nó aqui, porque o robô só expandiu esse nó. Então uma possibilidade de movimento é ele vir para a esquerda e para cima. Em termos gerais, faz mais sentido o robô simplesmente vir para a diagonal. No fim das contas, o algoritmo vai perceber isso e vai conseguir obter esse caminho mais curto. Ele não vai cometer uma redundância a ponto de fazer um movimento esquerda e cima. Se o movimento na diagonal for de fato de menor custo, ele vai optar por ele. Certo? Então, como os novos nós possuirão um custo maior ou igual a 20, o algoritmo vai continuar a busca em algum dos nós iniciais, que possuem custo de 10 para cima e 14 para a diagonal esquerda. No caso, ele vai pegar o de menor custo, que é para cima, e o processo se repete. Esse nó é expandido para 3 novos nós adjacentes. O algoritmo vai observar esses nós e vai escolher de novo um nó com menor custo. Se a gente analisar aqui, ó, na hora que ele expandir esse nó, vai ter um custo de 20 aqui, porque 10 mais 10, vai ter um custo de 24 para cá, 10 mais 14, e vai ter um custo de 20 para cá, 10 mais 10. E se a gente lembrar antes, a gente não expandiu esse nó inicialmente, e o custo para expandir ele continua sendo 14, que é sair do nó inicial e vir para ele. Então, como ele é um nó de menor custo atualmente, o algoritmo vai expandir ele. E na hora que ele expandir ele vai abrir essas três possibilidades aqui. Só que esse nó já tinha sido descoberto quando ele movimentou para a esquerda, e esse nó quando ele movimentou para cima. Então, esses nós que já foram descobertos, é interessante o algoritmo ir atualizando os custos dele. Porque, por exemplo, se eu movimentar para a esquerda e já tiver um nó aqui que eu já tinha descoberto antes, eu só vou atualizar o valor do custo dele se for um custo menor. Porque se eu vier para a esquerda e mantiver como possibilidade esse nó aqui, o meu programa vai pegar um caminho com um custo maior. Porque o custo inicial de acessar esse nó é 14 e não 10 mais 10. Porque eu posso acessar esse nó aqui a partir do início, fazendo um movimento diagonal na esquerda direto aqui. Enfim, esse processo vai se repetir para todos os novos nós que vão sendo observados até o programa alcançar o objetivo. Vamos ver se está funcionando então. Vou mandar o programa encontrar o caminho até esse objetivo aqui. Beleza, ele foi para cima, depois movimentou na diagonal e foi para a esquerda. De fato, parece ser um dos caminhos mais curtos possíveis para ele alcançar o objetivo. Outra forma, por exemplo, seria ele vir na diagonal direto, subir, vinha mais uma diagonal e vir para a esquerda. Mas enfim, é um caminho otimizado e ele conseguiu encontrar. Agora eu vou habilitar o histórico dos nós expandidos. Se a gente observar aqui em vermelho, eu tenho todos os nós que o algoritmo expandiu. Então dá para ver que ele sai expandindo todos os nós de forma meio cega, né? Então ele começou desses 3 nós iniciais aqui, depois expandiu para esses, depois para esses, claro que um de cada vez, né? Mas foi cada vez mais expandindo sua busca, até ele chegar aqui nesse nó que é o nó do objetivo. E é interessante observar uma coisa aqui, que esse algoritmo ele é um pouco ineficiente em certo sentido. Por quê? Vamos supor que eu coloque o meu objetivo aqui embaixo. Repara que mesmo o objetivo estando aqui embaixo,
baixo, ele saiu procurando lá em cima do mapa o meu objetivo, sendo que não teria necessidade, já que eu posso acessar o objetivo aqui pelo meio. Existem algoritmos mais eficientes que conseguem contornar isso. Um deles, que eu não vou explicar aqui, se chama A*, é A asterisco, né? E para efeito de comparação, eu vou trocar ele aqui só para mostrar. Agora eu vou selecionar aqui. Ele de certa forma é mais inteligente e consegue seguir a direção do alvo de forma bem mais direta, evitando esse rodeio aqui, né? Essa volta toda. Com isso, o meu programa acessa menos nós e demora bem menos tempo para processar e achar o alvo. Eu tenho aqui, ó, só para efeito de comparação também, o tempo gasto pelos dois algoritmos. O Pathfinder normal, né, que é o Dijkstra, ele acessou 64 nós e gastou 4.8 milissegundos. E o A*, ele acessou 32 nós, literalmente a metade, e gastou 1/4 do tempo do Pathfinder do algoritmo de Dijkstra. Mas ainda assim, o algoritmo de Dijkstra é muito bom, funciona bem e é o que a gente vai implementar hoje. Ok, vamos voltar ao Webots agora para implementar o algoritmo nele. Eu já tenho um ambiente pré-configurado aqui com alguns obstáculos e um robozinho de 2 rodas. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um controlador novo. No caso eu vou usar a linguagem Python, vou chamar ele de planejador. E agora eu vou lá no diretório do projeto, onde eu tenho aqui o mundo que eu chamei de grid, que é esse mundo aqui, e os controladores. Eu vou deixar esses arquivos aqui disponíveis no GitHub e o link aí na descrição. E aqui eu tenho um que eu tinha feito para testar o Pathfinder e o que a gente vai criar agora. E eu vou copiar o arquivo aqui porque a gente vai criar o algoritmo do Pathfinder em um arquivo separado, sendo que esse arquivo aqui vai ser o que vai controlar o robô. E agora eu vou abrir o código. Todo esse código aqui a gente não precisa dele, porque isso aqui é código criado pelo próprio Webots. E aqui a gente vai criar a classe do algoritmo de Pathfinder. Enfim, então posso deixar ali. Dei um zoom aqui para facilitar e a gente já pode começar a desenvolver nosso algoritmo. E a primeira coisa que a gente vai fazer é um mapa. Se você observar aqui, o próprio chão do mundo aqui, ele já está quadriculado. Eu adicionei essa textura de quadriculado e mudei a resolução dela para que o tamanho do quadrado ficasse do tamanho do robô mais ou menos. E acabou ficando 12 quadrados por 12 quadrados. Então esse vai ser o tamanho do nosso mapa. E eu vou fazer isso aqui no Python utilizando listas. Listas dentro de listas, né? Porque o mapa tem 2 dimensões. Então vai ser uma dimensão para as linhas e outra dimensão para as colunas. No caso, eu vou colocar aqui que eu já tenho a lista pronta. Perceba que eu ordenei aqui de forma que as linhas acompanham as linhas desse mapa aqui. A minha referência é esse ponto da esquerda aqui do mapa. Então a posição 00, que seria essa primeira lista aqui, informa essa primeira linha, no caso a primeira coluna. E a 01, primeira linha, segunda coluna. 02, primeira linha, terceira coluna. 10, segunda linha, primeira coluna. E assim por diante. E aqui, onde tem 0, quer dizer que não tem obstáculo. E onde tem 1, quer dizer que tem. Então, vamos olhar os obstáculos aqui. Eu tenho essa caixa aqui, que ela está ocupando esses 4 quadrados aqui. Ela não ocupa eles por inteiro. Mas, se eu permitir que o robô se movimente nesses quadrados, ele vai acabar acertando a caixa, que é algo que a gente não quer. Então a gente tem que ocupar aqui na nossa criação do mapa esses quadrados por completo. Para resolver esse problema, você teria que dividir a grade em quadradinhos ainda menores, mas esse não é o objetivo aqui. Mas para simplificar, eu deixei a grade desse tamanho mesmo. Não tem problema, que é só para exemplo. Então essa outra caixa aqui, ela está ocupando 4 quadrados também, né? Igual dá para ver aqui. Essa esfera também 4 quadrados. Dá para ver aqui no meio, e essa outra caixa aqui. Enfim, então eu criei esse mapa, que são listas dentro de uma lista, e agora o meu robô ele conhece o ambiente. Dando sequência, a próxima coisa que o robô tem que saber é a posição inicial dele. No caso, se a gente olhar aqui, o robô está na linha 7, coluna 7. Então eu vou criar uma variável aqui, posição inicial 7,7. E também nós temos que ter um alvo. Vou arbitrar aqui que o alvo seja, por exemplo, a posição 1, bem aqui no alto, né? Nesse quadradinho aqui. Posição 1. Agora nós vamos criar um algoritmo de Pathfinder. Vou criar uma classe aqui, vou chamar ela de Pathfinder. Criar a função de inicialização dela.
Vou ignorar a função de inicialização por enquanto. Vou criar aqui uma função chamada pathPlan, onde eu vou precisar da posição inicial, vou precisar também da posição do objetivo e do mapa. Porque com essas três coisas eu consigo planejar o meu caminho. E dentro dessa função eu vou ter o seguinte código. Eu criei aqui um pseudocódigo para conseguir visualizar melhor o que a gente tem que fazer. Eu vou mostrar esse pseudocódigo, depois eu volto com o código completo e explico o código completo também. Eu começo criando duas listas, uma chamada Open com os nós que estão abertos, né, que devem ser expandidos, uma lista com os nós que já foram visitados, os nós fechados, e depois disso eu vou na lista Open e adiciono o nó inicial, né, que é o meu ponto de partida, e entro nesse loop aqui, que é enquanto houverem nós na lista Open, ou seja, enquanto tiver alguma coisa dentro dessa lista, eu vou ficar rodando esse loop aqui. Na primeira coisa que o loop faz é nó atual, né, o nó que eu estou observando, analisando, vai ser igual o nó da lista Open com menor custo. Eu pego lá o nó com menor custo. Depois disso, eu removo esse nó da lista Open e adiciono ele na lista do Closed, ou seja, ele agora está fechado, embora eu ainda vá analisar ele. E aí, se esse nó atual for igual ao nó do objetivo, né, ou seja, alcancei o objetivo, eu saio do loop, desse loop aqui, e venho para cá. E aqui no fim só tá, se eu encontrei o caminho, eu retorno o caminho. Porque pode ser o caso dessa busca aqui não encontrar o caminho. Por exemplo, o objetivo está cercado por obstáculos, aí não tem como encontrar caminho. Esse procedimento do loop aqui vai explorar todos os nós e não vai encontrar um caminho. Enfim, mas voltando aqui, se esse não for o nó do objetivo, eu sigo para cá. Aqui faz o seguinte, para cada nó adjacente que eu tenho, eu vou executar esses procedimentos para cada um. Eu vou calcular o custo do nó adjacente, o custo acumulado, que envolve tanto o movimento atual quanto o movimento dos nós anteriores, né, que levou aquele nó. Se esse nó adjacente já foi aberto, ou seja, já estava na lista dos abertos, eu atualizo o custo dele se ele for menor. Em seguida eu faço o seguinte, a origem do nó adjacente é igual ao nó atual. Isso vai ser importante na hora de, no final aqui da função, da gente retornar o caminho para o robô. Daqui a pouco a gente vai ver isso. E por fim, eu adiciono o nó adjacente na lista dos nós abertos. Enfim, ele faz isso para cada nó adjacente. Eu acabei esquecendo de um detalhe aqui, que se o nó já foi aberto, não tem sentido adicionar ele na lista Open. Então, o que eu teria que fazer aqui é simplesmente pular para o próximo nó. Mas o que o programa faz aqui, ele observa cada nó adjacente, calcula os custos, se ele já foi aberto, atualiza o custo e volta para o loop. E aí ele passa para o próximo nó com menor custo, tira ele da lista dos abertos, adiciona a lista dos fechados, verifica se é o objetivo, analisa todos os nós adjacentes dele e repete esse processo. É até bem simples. Voltei aqui com o código já todo escrito, né, igual mágica, e vamos analisar aqui o que eu fiz. Bem, primeiro eu criei a lista dos nós abertos, onde eu aloco já uma lista que contém o nó inicial, que é a posição inicial, que seria o X, a posição inicial Y, e aí em cada nó eu adicionei mais dois valores que vão me auxiliar no desenvolvimento do código. Um desses valores é o custo, para eu ir acompanhando o custo do nó, né, até o objetivo. E esse último valor aqui é o índice do nó que deu origem a esse nó que eu estou analisando aqui. Porque na hora de eu analisar a lista dos nós fechados e encontrar o caminho, é só eu pegar o último nó que foi fechado, né, o último nó que foi explorado, e ir buscando os nós origem dele, né? Então o nó origem do nó final vai ser o nó ao lado dele e pegando esses nós para obter o caminho. Vai ficar mais claro daqui a pouco. Beleza, eu criei uma lista com os nós fechados, que a princípio é vazia. Criei uma variável auxiliar aqui para me informar se o caminho foi encontrado. E aí eu faço, enquanto a minha lista Open tiver alguma coisa, eu vou rodar esse loop grande aqui. O primeiro passo aqui é encontrar o nó de menor custo. Então eu arbitro, o nó atual é o primeiro nó da lista Open. Aí eu percorro todos os nós da lista Open e verifico qual que é aquele de menor custo. Caso I2, né, é o nó que eu estou analisando, a posição 2 é essa posição aqui, que é a posição que armazena o custo, conforme eu comentei. É o custo acumulado, né? Enfim, aí ele vê se o custo analisado
resultado for menor do que o nó atual, ele troca o nó atual. Aí quando terminar de rodar esse for, ele vai vir para cá e o current node, o nó atual, vai conter de fato o nó com menor custo. Dando sequência, eu removo o nó atual da lista open e adiciono ele na lista closed, conforme eu comentei no pseudocódigo. Em seguida eu verifico se eu alcancei o objetivo, eu verifico se a posição 0 do nó atual é igual à posição 0 do objetivo, se a linha é igual e depois se a coluna é igual. Se os dois forem iguais, eu seto a minha variável falando que eu encontrei o objetivo e saio do loop. Se isso acontecer, eu venho aqui para baixo, onde o programa faz o seguinte: se eu encontrei o objetivo, eu retorno essa função aqui que a gente vai analisar daqui a pouco. Eu criei algumas funções auxiliares para esse código aqui ficar mais simples de entender, ficar mais modularizado. Agora, se esse loop ali saiu e eu não encontrei o objetivo, eu retorno nada. Quer dizer, eu não encontrei nenhum caminho. Aí, vamos supor que ele não encontrou o objetivo, né? Onde a gente tinha parado aqui. O que eu faço em seguida é visitar todos os vizinhos. E aí, para fazer essa parte, eu criei uma variável chamada movements. A partir dela, o programa vai visitar todos os nós vizinhos. Essa variável movements contém todos os movimentos possíveis que o robô pode fazer. No caso, eu criei ela aqui em cima na inicialização da classe e ela nada mais é do que uma lista bidimensional também contendo todos os movimentos que o robô pode fazer. No caso, ela contém a direção do movimento x, y, né, linha e coluna, e também o custo. Então, por exemplo, esse primeiro movimento aqui, menos 1 e menos 1, quer dizer que esse movimento vai subtrair 1 da linha e vai subtrair 1 da coluna. Se eu estou aqui subtrair 1 da linha e 1 da coluna, quer dizer que eu vou para a diagonal esquerda aqui. E em seguida eu coloquei aqui self.dcus. Esse cara aqui é o custo do movimento diagonal, que é 14, que é conforme eu comentei antes. E o custo de movimento cima, baixo, esquerda e direita, eu coloquei como 10, né, que é n-cost, que é o custo normal. E aí, a forma como eu organizei essa lista, ela já está de acordo com a ordem da movimentação. Enfim, aí só questão de manipulação de índice aqui. Então vamos voltar lá para baixo. Então, para cada movimento, né, ou seja, eu vou analisar todos os movimentos que eu posso fazer ao redor do nó atual. Eu calculo qual que é o x. O x aqui indica linha, estaria invertido em relação à ordem normal, porque normalmente o x é da esquerda para a direita e o y é de cima para baixo, mas aqui está invertido, porque o x indica linha e o y a coluna. Então, qual que é o meu x do novo nó adjacente? Vai ser a linha atual mais a variação do movimento. Então, por exemplo, se eu pegar esse movimento da diagonal esquerda para cima, eu tenho aqui menos 1 e menos 1. Então, na hora que eu somar aqui menos 1, quer dizer que eu vou subir uma linha. E na hora que eu adicionar aqui também menos 1 no y, eu vou voltar uma coluna. Então, a lógica é essa, né? Ele calcula qual que seria a nova linha, a nova coluna. Em seguida, uma coisa que não tem no pseudocódigo é fazer a verificação se essa nova linha, essa nova coluna estão dentro do mapa. Por exemplo, se eu estiver no canto do mapa, eu não tenho todas as possibilidades de movimento. Se eu estiver nesse canto direito aqui embaixo, eu só posso mexer para a esquerda, para cima e diagonal esquerda. Então, eu tenho que sempre verificar se essa minha nova posição do nó adjacente está dentro do mapa. Se não tiver, eu só continuo esse for aqui, passo para o próximo nó adjacente, passo para o próximo movimento. Agora, se for uma posição válida, eu tenho que verificar se também não é um obstáculo. Para isso, eu acesso a linha e coluna do mapa e verifico se for igual a 1. Se for igual a 1, quer dizer que tem um obstáculo. Se tiver, novamente, eu passo para o próximo nó. Porque se eu tiver aqui embaixo dessa caixa, eu não quero colocar esse nó aqui dentro da caixa como um nó da lista de abertos, porque ele não é um nó que pode ser acessado, porque tem um obstáculo nele, né? Então eu simplesmente ignoro esse nó. Em seguida eu calculo o custo. O custo vai ser o custo do nó atual, né, a posição 2, conforme eu comentei aqui em cima, mais o custo do movimento. E aí, se a gente lembrar aqui, ó, o i é o movimento atual e a posição 2 do movimento é a que contém o custo. E aí ele calcula o custo do nó adjacente e faz uma verificação aqui para ver se esse nó já foi aberto. Se esse nó já foi aberto, ele simplesmente continua para o próximo nó. Daqui a pouco eu mostro essa função. E depois que ele faz esse procedimento,
ele vem aqui, né, caso esse nó já não tenha sido aberto, ele vem aqui e adiciona o nó adjacente que eu estou analisando agora à lista dos nós abertos. Então eu adiciono aqui uma lista nova contendo a linha, a coluna, o custo atual que eu calculei e esse último valorzinho aqui que é a minha referência ao nó origem. Esse len closed -1 significa o seguinte: toda vez que eu estou analisando um nó, esse nó vai para a lista dos fechados, é igual aconteceu aqui no meio. Então no início a lista de fechados ela começa vazia, mas a partir do momento que eu pego o primeiro nó para analisar, ela contém o nó que eu estou analisando. Então o último elemento da lista closed vai ser sempre o nó que eu estou analisando. E o que eu estou passando para ela aqui é o índice desse nó que eu estou analisando dentro da lista closed. Então, se eu estou no primeiro nó, o tamanho dela vai ser 1, porque eu só tenho um nó fechado. Essa variável vai retornar 1, só que eu tenho que subtrair 1, porque eu preciso passar o índice 0. Enfim, e aí esse processo se repete de forma indefinida, né, até achar o objetivo. Por fim aqui, quando ele termina de achar, é aquilo que eu falei, ele retorna o caminho. E agora vamos analisar essa função de retornar o caminho. Só que antes, vamos olhar também essa função de detectar se o nó já foi aberto. Repara que eu passo os nós que estão na lista open, os nós que estão na lista closed e o custo do nó adjacente atual. Então o que eu faço nessa função? Eu verifico se o nó está na lista dos nós abertos. Se ele tiver, eu defino que o custo do nó, o nó que eu estou analisando, é igual ao menor custo entre o próprio custo que já tinha sido definido e o novo custo calculado. Então, se o novo custo calculado for menor do que o que já estava lá, o que já estava lá é substituído pelo menor custo. E aí o programa retorna 1 porque se esse nó está na lista dos abertos, quer dizer que ele já foi aberto. Se ele já foi aberto, então eu não preciso continuar mais. Mas vamos supor que esse nó não está na lista dos abertos. Ele já foi explorado. Então é o caso dessa lista aqui. Eu verifico se o nó está na lista dos nós fechados. Então, para cada elemento da lista dos nós fechados, eu verifico se o nó atual está dentro dele. Se tiver, eu retorno 1. E se retornar 1, eu pulo aqui para o nó adjacente, né? E por fim, depois dessa função toda, né, se ele não detectar na lista dos nós abertos nem dos nós fechados, eu simplesmente retorno 0. Por fim, a função que encontra o caminho a partir da lista de nós percorridos, né? Seria a lista do closed. Que repara o seguinte, no fim das contas eu retorno essa função que eu chamei de busca invertida, né? Porque ela vai pegar a lista dos nós fechados e vai encontrar o nó origem. Ela vai fazer isso pegando o último nó e voltando aos nós origens até encontrar a posição inicial. E o que eu passo para ela é a posição inicial, que eu tenho que obter o caminho da posição final até chegar na posição inicial, né? Igual eu falei que é invertido. E passo a lista dos nós fechados, né? Os nós que foram explorados. E aqui dentro dessa função, primeiro eu inicializo uma variável chamada path, que é o caminho, e ela contém a última posição da lista fechada, ou seja, é o alvo, né? Porque vamos supor que o código esteja aqui, ele está explorando o nó, aí pegou o nó de menor custo, removeu esse nó da lista de abertos, adicionou ele na lista de fechados. Se ele for o nó objetivo, ele quebra aqui. Então, o último nó adicionado à lista dos fechados vai ser sempre o objetivo, se o objetivo for encontrado, claro. Então, voltando aqui, primeira posição do caminho é o objetivo. E aí, eu criei uma variável auxiliar aqui chamada found, que se encontrou, e aí eu vou percorrendo de nó em nó até encontrar a posição inicial. E aí eu pego, qual que é o nó atual? O nó atual é a última posição desse meu caminho, né? Eu vou sempre pegando o último nó que eu olhei. E aí eu verifico aqui se o nó que eu estou explorando atualmente é igual à posição inicial. Se for, eu saio desse loop. Se não for, eu continuo aqui. E o que eu faço? Eu acho qual que é o índice do nó origem, que é igual ao node 3, que é essa posição aqui da lista dos nós, que é a posição que informa o índice do nó origem, de fato, igual eu comentei. E aí eu adiciono na lista de caminho o nó da lista closed que possui o índice IDX, que eu chamei aqui. Ou seja, basicamente eu pego o nó origem e adiciono ele na lista dos caminhos. Então, quando eu encontro,
eu saio desse loop e a última coisa que eu faço é inverter esse caminho, porque a primeira posição desse caminho já é o objetivo. E o meu robô, na hora dele se movimentar, ele quer saber primeiro a partir da posição dele. Então, a partir da posição dele, para onde que ele deve ir. Então, por isso que eu faço essa inversão final aqui e retorno tanto o caminho quanto a lista de close. Isso aqui não tem necessidade. Eu retornei mais para analisar quantos nós foram explorados e tudo mais, igual eu mostrei naquele programinha do Pathfinder em 2D, né? Você pode simplesmente retornar path aqui, não tem problema. Mas vamos manter assim, tá? Ok, agora vamos testar o nosso código. Vou pegar esse código aqui, vou passar ele lá para baixo e vou criar a nossa classe, né? Pathfinder. E agora o caminho é igual ao Pathfinder, a instância da classe, .pathPlan, que recebe a posição inicial, a posição do objetivo e o mapa. Por fim, printar o caminho. Como eu estou retornando os nossos fechados, vou colocar isso aqui em vazio, só para esses valores fechados não irem para lugar nenhum. E aí repara o seguinte, eu estou aqui nessa posição 77 e quero vir para cá, 11. É o que ele me retornou. Então, posição inicial 77, dela eu vou para o 66, que é aqui. Movimento diagonal. E aí vou pro 5, 5, que é aqui, 4, 4, depois 3, 4, que é uma linha acima, a mesma coluna, depois 2, 3, que é uma linha acima e uma coluna acima, né, diagonal, depois 1, 2, que é diagonal de novo, e 1. Ou seja, encontrou o caminho sem problemas. O que o programa tá mandando o robô fazer é percorrer essa diagonal, chegar aqui, subir 1, percorrer mais uma diagonal e vim aqui para a esquerda, beleza. E agora, para fechar mesmo, vamos pegar esse código aqui e jogar lá no Webots para a gente ver de fato esse robozinho mexendo. Para finalizar, eu voltei aqui no código do controlador, adicionei os comandos necessários para movimentação e copiei aquele código que a gente tinha feito no mapa lá, com a posição inicial também, a posição do objetivo. Tem algumas variáveis auxiliares aqui que é para ajudar na movimentação, né? O robô saber quando virar para a esquerda ou direita, quantas vezes virar, enfim. Criei a instância aqui da nossa classe Pathfinder e a chamada da função aqui embaixo, né, para encontrar o caminho. Por fim, eu mando o robô seguir esse caminho com essa função que eu criei. Nada mais é do que movimento, girar motor por tanto tempo, qual motor, enfim. Qualquer coisa que você quiser dar uma olhada, é só entrar lá no GitHub e olhar o código. Mas voltando à nossa classe, uma coisa que eu acabei modificando aqui foi que eu comentei a linha que declarava a variável de movimento e descomentei uma outra que tinha aqui, que essa linha aqui que eu selecionei é igual a de cima, só que sem os movimentos na diagonal. Então o código é exatamente o mesmo, só que por conta de eu ter tirado esse movimento na diagonal, ele só vai me retornar movimentos que impliquem em mover para cima, para esquerda, para direita ou para baixo. Eu fiz isso porque ia simplificar bastante o desenvolvimento do algoritmo aqui para movimentar o robô. Então eu só permito que ele só mexa para cima, baixo, esquerda, direita. Enfim, vou dar o play aqui pra gente ver. Lembrando que posição inicial 77 e o alvo é posição 11. Então o robôzinho começou. Prontinho, chegou no objetivo sem problemas. Agora eu vou voltar à simulação só para demonstrar mesmo. Vamos dizer que a posição do objetivo seja 9, 1, que é essa posição aqui. Então olha só, ele chega perto do obstáculo, contorna o obstáculo e vem para cá. Maravilha, algoritmo funcionando belezinho. Enfim, o que eu queria mostrar é isso aí. Acabou ficando um pouco extenso, mas é um código bem simples no fim das contas.